Amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo do nosso canal Vascaínos em Ação. Desculpa aí a voz, estou um pouquinho rouco, depois desse jogo de ontem, afetou aí o emocional de todo mundo, depois dessa derrota, depois dessa humilhação, dessa atuação absurdamente ridícula do time ontem. Estamos aqui para mais um vídeo, para a gente falar um pouco sobre o jogo de ontem e outros assuntos importantes. Vamos falar sobre a diretoria, vamos falar um pouquinho sobre essa diretoria capitaneada, chefiada, comandada pelo Pedrinho, o senhor Pedro Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre essa mentira em pessoa chamada Felipe o maestro não sei de quê. E falar um pouco também sobre as torcidas organizadas que estão se unindo para cobrar com vontade, cobrar com veemência, atitude, tanto dentro como fora de campo. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu tenho aquele pedido que eu faço a vocês, que ainda não é inscrito no nosso canal Vascaínos em Ação, se inscreve, não custa nada, a gente não cobra nada, não tem nada de membro, de canal, nada disso. É só se inscrever, aciona aí o sininho das notificações, curte os nossos vídeos, comenta, compartilha. Nosso canal é pequenininho, mas é feito com muita dedicação. Para você, vascaíno e vascaína, que nos acompanha e que está conhecendo o nosso trabalho. Tá bom? Bem, gente, vamos lá. A impressão, depois desse jogo de ontem contra o Vitória, lá em Salvador, e com os últimos fatos que vem acontecendo no Vasco, a gente chega a uma conclusão. A impressão que a gente tem, que nós temos, que eu particularmente tenho, é que se a gente pedir para qualquer um desses dirigentes do Vasco, qualquer um, Pedrinho, Felipe, o Santana, qualquer um, se a gente pedir para ele lá em São Januário, eles estão numa reunião e alguém falar assim, vai ali na padaria e traz um pão e um café para a gente fazer um lanche aqui na reunião. A impressão que a gente tem é que o cara vai, esse diretor vai, não vai conseguir comprar o pão nem um café, vai voltar sem o dinheiro e com desculpas esfarrapadas, dizendo que foi assaltado, dizendo que não deu para comprar e vai voltar sem o pão e sem o dinheiro. Essa é a impressão, essa é a ideia que a gente tem hoje de uma diretoria que se diz uma diretoria que veio para arrumar a casa, para tirar a 777, botar o Vasco no trilho de novo, quando na verdade tudo isso não passou e não passa de uma guerra pelo poder, de uma trama pelo poder. Uma trama. O Vasco hoje virou enredo de novela mexicana. Tudo no Vasco, tudo no Vasco, tudo parece que tem cheiro de podre. Sempre tem alguma coisa escondida, sempre tem alguma coisa errada, uma coisa fedendo, cheirando mal, uma coisa suspeita. Sempre tem um desembargador, sempre tem um juiz, sempre tem um assunto de penhora, de impedimento, disso, daquilo. Então, o Vasco hoje está nessa situação que se iniciou algum tempo atrás com essa grande mentira, essa grande farsa, que foi a transformação do associativo para a SAF, que muitos pensavam que ia ser a salvação da lavoura, quando nada mais foi do que esconder muitas podridões, muitas coisas erradas que tinham dentro do Vasco. Empréstimo de dinheiro feito por diretores e ex-presidentes, que, cobrando-se juros exorbitantes, enriqueceu muita gente, contratações fraudulentas, contratações absurdas, tá? Ou alguém até hoje explicou, vou dar um exemplo apenas, quem foi a pessoa que disse assim, dentro do Vasco, conheço um jogador chamado Lloyd Augusto, ele é bom, pode trazer. Quem foi que fez isso? E quem foi que redigiu um contrato onde Lloyd Augusto, que foi isso que vocês viram lá nesse último jogo contra o Vitória, quem foi que digitou o contrato e sugeriu que ele recebesse um salário de R$500 mil? Essa pessoa teria que ser investigada. E se investigar direitinho, pode acontecer de muita gente sair presa dentro de São Januário. Tá? Existe um problema aí ocorrendo sobre a 4ª Vara Civil, sobre
recuperação judicial, essa pré-falência na qual o Vasco se meteu, que a verdade é essa, e que até agora não foi muito esclarecido. O que a gente vê hoje é uma correria com aquela impressão de que preciso tirar logo o meu antes que acabe. E é isso que a gente está notando. E enquanto isso vai ocorrendo, o time vai caindo. Já estamos na zona de rebaixamento. Já estamos na zona da degola. Né? Hoje, se o campeonato acabasse hoje, estaríamos rebaixados para a Série B do Brasileirão. E isso, para nós, não sei para eles, para nós torcedores, é humilhante. É uma vergonha, porque a gente não aguenta mais tanto descaso, tanta patifaria, tanta desonestidade dentro de um clube de futebol que a gente tanto ama. E que a gente ainda tem esperança de um dia voltar a ser grande. Porque hoje o Vasco virou um emaranhado, virou um grande circo. O Vasco hoje virou um grande circo, tá? Onde os personagens são os palhaços, que somos nós, e os donos do circo, que são os dirigentes. Né? Então, os malabaristas, os domadores, são jogadores em campo, tá? Que são ruins, são jogadores sem sangue, são jogadores sem espírito vascaíno, mas que nenhum deles pediu e exigiu jogar no Vasco. Não, alguém foi lá e contratou cada um deles. Seu Marcelo Santana, seu Felipe e seu Pedrinho precisam ser e serão responsabilizados por isso. Né? Então, isso tem que ser esclarecido, tudo isso, e o porquê. O que levou o Vasco a estar nessa situação de hoje. Outro assunto que eu queria falar aqui é sobre essa mentira, essa idiotice, essa enganação ontem sobre o fato de que o Felipe teria entregue o cargo para o Pedrinho. E agora, acabei de ver agora no GE, que o trabalho do Marcelo Santana e do Felipe estão sendo avaliados e que existe a possibilidade de demissão ou afastamento. E no caso do Felipe, pode ver aí no GE a matéria, ainda diz que ele pode ser transferido para diretor de base, departamento de base, né? Sub-15, sub-17, sub-20, ou seja, os conchavos são muito grandes. As dependências, o estar na mão é muito grande. O Edmundo soltou o verbo, explodiu, não aguentou, falou e está falando coisas aí, e a impressão que se tem é que não querem que o Felipe também saia e fale tudo que ele sabe. Então o Vasco hoje, infelizmente, virou isso, virou uma casinha de fofoca, é fofoca hoje, é Euriquinho, é Edmundo, é Felipe. Então hoje o Vasco é Capasso, é agente empresário do Capasso, tudo isso acontecendo. Então, o Vasco virou uma novela mexicana. E a impressão que a gente tem é essa, é que nos fazem de trouxa e de otários, porque ontem o Felipe supostamente teria entregue o cargo dele. E hoje a gente vê aí nos noticiários do GE, do Globo Esporte, que não, que está sendo, ele apenas entregou o cargo de técnico, de treinador. Ora, porra, ele já ia ser, o Diniz, Fernando Diniz, já assinou o contrato e já vai estrear. Então ele entregou o quê? Se ele já ia entregar para o Diniz hoje, domingo, é para enganar a torcida? É para fazer a gente de otário? A gente achar que alguém está trabalhando aí na diretoria? Cuidado. Cuidado que isso é uma coisa que nós não somos apaixonados, mas não somos idiotas nem palhaços. E, em decorrência disso, as torcidas organizadas do Vasco, todas elas, tá, vão sim, a partir de agora, cobrar de maneira efusiva, vão cobrar e vão mostrar, tanto para dirigentes quanto para jogadores, que o Vasco não é de vocês. O Vasco não é um clube onde, se a gente está empatando ou perdendo um jogo importantíssimo, que nos levava e nos levou para a zona de rebaixamento, jogador como o Lorde Augusto queria dar bolinha entre as pernas, bolinha de calcanhar, bolinha de efeito. Não, não é por aí, Lorde Augusto. Aprenda a respeitar o Vasco. Tá? E outros jogadores também, Lucas Piton, Léo Jardim, jogador Ryan, que invariavelmente todos os jogos demonstram uma insatisfação, uma moleza, uma lerdeza, uma falta de combatividade, falta de vontade de jogar. Se não está com vontade de jogar, Diniz,
Nossa esperança é você. Bota no banco ou bota para correr, tá? Porque senão, o destino mais provável nosso, infelizmente, passa a ser a Série B no ano que vem, tá bom? Gente, eu ia falar mais coisas, mas acho que por hoje tá bom. O vídeo já passou de 10 minutos, senão fica muito cansativo para vocês e para mim, tá bom? Não se esquece, hein? Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, ajude o nosso canal a crescer. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo, galera. Fui!